Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um encontro semanal das segundas-feiras. Dando sequência hoje aos nossos estudos, vamos refletir sobre o item 19 do capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Progressão dos Mundos. E se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima e por ele você pode acessar esses estudos anteriores, mas também outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. No capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Esse capítulo dá continuidade à afirmativa do capítulo anterior. Meu reino não é deste mundo. E Kardec diz para nós que ele coloca essa assertiva de Jesus, meu reino não é deste mundo, num dos primeiros lugares à frente da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o segundo capítulo da obra, porque nesta afirmativa, nós vamos encontrar o eixo do ensino do Cristo. E Kardec justifica dizendo assim, é que ele tem que ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Kardec nos diz que, com o Espiritismo, mais tarde, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, uma mera hipótese, e torna-se uma realidade material que os fatos demonstram. E quando os espíritos descrevem para nós, em descrições circunstancialmente feitas, os estados de felicidade ou infelicidade em que eles se encontram, e vêm a nós para dar o seu testemunho, eles deixam patente para nós a verdadeira justiça de Deus. E aí, no capítulo 3º, o ponto de partida para a compreensão da afirmativa há muitas moradas na casa de meu pai é exatamente esse estado venturoso ou desgraçado que os espíritos livres da matéria experimentam e vêm, através da mediunidade, nos anunciar, se podemos dizer assim. Para esses espíritos, conforme eles se achem mais ou menos desprendidos da matéria, existirão muitas moradas, Kardec afirma. Não são moradas circunscritas nem localizadas, mas são moradas sempre correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, hoje, com a doutrina espírita, nós compreendemos que, na verdade, estes espíritos mais ou menos felizes, mais ou menos adiantados, eles habitam faixas vibratórias que estão de acordo com a própria densidade de seus corpos espirituais, não é verdade? E Kardec diz, enquanto os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito, percorrendo os espaços e os mundos, os maus espíritos, atormentados de remorsos e pesares,
muitas vezes insulados e sem consolação, penam sob a grande dos sofrimentos morais, sob a guande dos sofrimentos morais, desculpem-me. E quando reencarnam, de acordo com o grau de adiantamento ou de inferioridade que eles tenham, eles irão habitar mundos adequados aos seus graus de adiantamento, ao reencarnar, não se achando, no entanto, presos a esses mundos indefinidamente. Kardec continua dizendo para nós, quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, até que cheguem ao estado de puro espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Isso é muito interessante. Se você está com lápis na mão, vai lá e grifa ou envolve. Olha, quando ele diz que nos mundos por nós habitados, de acordo com as nossas necessidades de aprendizado, de reparação, não é? Nós vamos encontrar elementos de progresso apropriados ao nosso adiantamento ou às nossas necessidades, elementos de progresso. Mais tarde a gente vai perceber melhor o que são no mundo, no nosso mundo, na Terra, elementos de progresso para nós. Muito bem. Adiantando aqui no capítulo 3º, nas instruções dos Espíritos, no item 15, Santo Agostinho, em um parágrafo, ele define para nós a Terra. E ele diz assim, a Terra, um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelam todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, Santo Agostinho nos define quem somos nós, habitantes da Terra, espíritos rebeldes à lei de Deus, aqui exilados. Ele diz, esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do espírito. E aqui o que a gente encontra? Os elementos de progresso apropriados à promoção do nosso adiantamento. Temos que lutar com a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, para que nesse árduo trabalho possamos desenvolver as qualidades do coração e da inteligência. E aí nós chegamos, vamos assim, saltando, chegamos ao item 19 do capítulo 3º, onde é Santo Agostinho quem vem nos falar nas instruções dos Espíritos sobre a progressão dos mundos. Santo Agostinho começa afirmando: o progresso é lei da natureza. E isso nós que estudamos o Livro dos Espíritos sabemos que encontramos a lei do progresso como lei moral, na parte 3ª de O Livro dos Espíritos. A lei do progresso está no capítulo 8º, não é? E
Lá na lei do progresso, logo nas questões iniciais, nós vamos encontrar essa afirmativa de Kardec. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germen do aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Aquele estado, este estado de natureza, é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização, à medida que se vai adiantando. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e a pratica. A lei natural é a lei de Deus, é a lei divina, não é? Que rege a humanidade inteira. E este homem perfectível, que traz em si o germen do aperfeiçoamento, saindo desse estado de infância, do estado de natureza, né? Naquele momento, naquele ponto de partida do seu progresso, do seu desenvolvimento, tanto intelectual como moral, ele vai melhorar à medida que melhor compreende e pratica esta lei natural ou divina, não é? Santo Agostinho continua então dizendo para a gente: a essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ainda uma vez, na mensagem de Agostinho, ele vai ao encontro das afirmativas de O Livro dos Espíritos, lá na parte terceira das leis morais, agora no capítulo que trata da lei da destruição. Disse Santo Agostinho, tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. E lá na questão 728, nós encontramos a afirmativa dos espíritos, e essa resposta é muito bonita, muito bacana. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, o que é material, o princípio material, renasce, ele se transforma em mecanismos da própria natureza, mas o princípio espiritual se regenera. E essa regeneração se dará sempre através do progresso moral. Aí Kardec pergunta aos espíritos, na 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Kardec, não satisfeito, questiona, subpergunta, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E uma resposta também importantíssima,
Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta dos espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem que progride intelectualmente tem mais condição de observar, de analisar, de compreender o bem e o mal. E a partir disso, desde então, ele pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e aumenta para o homem a responsabilidade sobre os seus atos. Eu gosto de dizer que nesse parágrafo de 3 frases, nós encontramos um programa para a nossa vida, o nosso viver, compreender, refletir sobre o bem e o mal, para escolhermos melhor, não é? Desenvolvendo, então, o nosso arbítrio, né? E de maneira livre, as nossas escolhas de maneira livre, o nosso juízo sobre as questões, à medida que a nossa inteligência se desenvolve, percebendo a consequência disso, que é o aumento da responsabilidade sobre os nossos atos. E Kardec vai dizer, então, ao mesmo tempo, aqui não é Kardec, não, vou corrigir, voltamos a Santo Agostinho, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Agora, Santo Agostinho chegou no progresso dos seres vivos, dos habitantes dos mundos, e eles progredindo, os mundos em que nós habitamos, progridem também. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Vamos parar aqui um pouquinho para ver essa afirmativa de Agostinho importantíssima, quando ele diz para nós que os mundos, como os habitantes desses mundos, eles percorrem uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. Então, nós estamos, não é, em um momento, vamos ver daqui a pouco a afirmativa de Jesus dizendo que os tempos são chegados, mas estão chegados desde lá, o tempo de Kardec, já há mais de 200 anos, não é? Porque esse progresso das criaturas e dos mundos habitados é um progresso, como ele diz aqui, de degraus imperceptíveis. Marcham assim, continuando paralelamente o progresso do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais, o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos que a habitam.
Então, Santo Agostinho, aqui, quando ele nos fala desse progresso geral dos homens, animais, dos vegetais, da terra, não é? Porque em tudo em a natureza é movimento, ele nos fala, nos traz como pano de fundo a certeza da presença dessa vontade criadora, dessa energia criadora, não é? Que atende, que impulsiona esse progresso que é uma lei da natureza. E ele termina dizendo: segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto, material e moralmente, a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, recebida em Paris, 1862. Então, Santo Agostinho termina afirmando para nós que chegamos a um desses períodos de transformação e que a expectativa é que, de degrau em degrau, nesse movimento que ele disse anteriormente para nós, que é de degraus imperceptíveis a cada geração, nós vamos chegar a essa condição de um planeta em regeneração. E aí, eu gostaria de ir com vocês ao capítulo 18 de A Gênese, no item 2, que é um parágrafo que eu acho bastante importante, quando estou botando aqui na Gênese, capítulo 18, item 2. O helicóptero passando aqui fora, atrapalhando a nossa gravação. Lá em A Gênese, nós encontramos essa afirmativa de Kardec, que vem corroborar a palavra de Santo Agostinho. Ele diz assim: olha, o nosso globo, Kardec, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e progride moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, olha, a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a resposta da lei de destruição, lá nas leis morais, na parte terceira do Livro dos Espíritos. A transformação física dos elementos que compõem, não é? E, moralmente, a regeneração pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam o mundo. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com os de seus habitantes. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Se você está com o lápis na mão, vai lá e marca na Gênese. Nós estamos no capítulo 18, item 2. Essa afirmativa é importantíssima, porque traz para nós, junto
certeza que já temos o conhecimento do progresso pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral, o abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, o estado do planeta também melhora. E os homens, para isso, concorrem, e nós diríamos, devem concorrer, não é? Pelos esforços de sua inteligência. Saneando as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Muito bem, e se nós vamos adiante, se nós vamos ao item 21, neste capítulo de A Gênese, nós vamos encontrar no item 21 a explicação para o que seja o abrandamento dos costumes. Oralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Afirmativa de Kardec. E nós vamos ver que ele vai dizer lá no item 21 que essa fase desse progresso moral já se vislumbra, já se revela, diz ele, por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Vemos que as leis penais se vão apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos. Vemos que se enfraquecem os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações. Eles suprimem barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para que as justas, pacíficas da inteligência, para as justas, pacíficas da inteligência. Falta, porém, a essas reformas, diz Kardec, uma base que permita se desenvolvam, completem e consolidem. Falta uma predestinação moral mais generalizada para fazer que elas frutifiquem e que as massas as acolham. Então, há sinais dessa modificação, desse abrandamento dos costumes, há movimentos, não é, que são orientados, presididos, como ele diz aqui, por homens evidentemente predestinados para essa obra de regeneração, mas ainda, não é? Falta, em verdade, uma predisposição mais forte, mais generalizada, alcançando ainda o maior número de pessoas, para que elas frutifiquem e para que as massas as acolham. Ele continua dizendo que um outro sinal também característico desse período em que nós estamos adentrando é a, o sentimento, despertar, não é, do espírito humano para a busca
de razões que possam banir de suas vidas o espírito de incredulidade, não é? Então, já se procura, de alguma forma, um ponto de apoio à busca de ideias espiritualistas de uma compreensão um pouquinho menos material da vida que vivemos, não é? E ele ainda no item 23 aponta para nós também modificações que decorrerão do modo como nós travamos as nossas relações sociais à medida que formos tendo por divisa de Kardec a fraternidade, a benevolência para com todos, a tolerância para com todas as crenças, abrandamento dos costumes, não é? Isso é uma meta, isso deve ser, diz ele, o objeto das nossas aspirações e dos nossos desejos. No entanto, ele reafirma, a humanidade ainda ensaia, tateia, detida por muitas resistências ativas, pela força da inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. Que coisa séria, que coisa importante para a nossa reflexão, não é? Essa força dos preconceitos, das crenças estacionárias, aqueles que ficam apegados às suas ideias, sem querer ouvir a possibilidade de modificá-las, ajuizando de maneira melhor as suas próprias escolhas. Então, ele vai, então, terminando, dizendo para a gente que não é o Espiritismo que vem para criar, que o Espiritismo não vem para criar essa renovação social, porque ela será decorrente do próprio amadurecimento, madureza, como ele diz, da humanidade, que perceberá nessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o movimento, o espiritismo, desculpe-me, está mais apto do que outras doutrinas a secundar o movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento, não é? Diz Kardec, surgiu o Espiritismo na hora em que poderia ser de utilidade, visto que para ele também os tempos são chegados. E termina dizendo para nós que hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra preparado o terreno para recebê-lo. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhes abre à frente, o acolhem como âncora de salvação e consolação suprema. Eu sou encantada com este capítulo da Gênese e recomendo a vocês a leitura cuidadosa desses itens, desses subtítulos. Para nós, às vezes, é até difícil selecionar esse ou aquele parágrafo, porque todos são de um valor inestimável. Muito bom, agradecendo a você a sua companhia, a sua presença, a sua visita ao nosso canal. Nós vamos nos despedindo, desejando a você um dia de muita paz. Que haja paz em seu espírito, em sua casa, paz para a sua família e para a sua vida, é o que nós desejamos.
esperando encontrar você para uma nova reflexão na próxima segunda-feira. Até lá, então.